Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 28 de março, domingo. Estamos celebrando hoje o Domingo de Ramos, dando abertura então à Semana Santa, a Semana Maior para nós cristãos, aonde contemplamos este horizonte próximo da entrega gloriosa ou do sacrifício glorioso de Cristo. Digo glorioso porque Cristo, por amor, vai até as últimas consequências para que nele tenhamos vida. Por isso, o Domingo de Ramos é também conhecido como Ramos e Paixão do Senhor. A antífona de entrada, amados irmãos e irmãs, dentro deste contexto de hoje, nos convida a refletir. 6 dias antes da solene Páscoa, quando o Senhor veio a Jerusalém, correram até ele os pequeninos, trazendo em suas mãos ramos e palmas. Em alta voz, cantavam em sua honra: Bendito és tu que vens com tanto amor, hosana nas alturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 15, versículos de 1 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciões, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se em torno e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais força: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e levaram para fora a fim de crucificá-lo.
Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia cada um. Era 9h da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o nome de sua condenação. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, batendo a cabeça e dizendo: Ah, tu que destrói o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre a terra até as 3h. Pelas 3h, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta uma vara e lhe deu de beber. Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se do alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, olhando para o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, nós percebemos que ele é composto de 2 partes. Primeiro, a entrada gloriosa e triunfante de Jesus em Jerusalém. Há de se entender que esta entrada triunfante se dá pela humildade. Justamente Jesus vive para si, ou na sua vida, aquilo que o profeta Zacarias diz, que Jesus entra montado num jumentinho que foi reservado para um rei pacífico. Isto é uma profecia do profeta Zacarias. Logo após, portanto, de todo este momento de reflexão, e as igrejas que procuram viver a procissão, e este ano de um modo particular nós não temos a procissão como de costume, em decorrência da Covid-19, logo quando conclui-se esse momento, logo após o oremos, nós mudamos o sentido da liturgia. De uma entrada triunfante, passa-se a refletir a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. As leituras fazem, então, um caminho, uma sintonia para viver este momento. E aqui, amados irmãos e irmãs, de modo especial, no Evangelho de hoje, capítulo 15, na verdade, se formos ver o contexto, capítulo 14 e 15 de São Marcos, relata todo este momento da condenação e da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós ouvíamos, então, esta parte que diz respeito ao capítulo 15, do versículo 1 ao 39. Nós não vamos entrar numa leitura compassada e explicada de todo o Evangelho, mas é importante percebermos que quando Marcos escreve, ele escreve a partir das catequeses de São Pedro.
Portanto, esse evangelho, sem sombra de dúvidas, poderia também ser atribuído a São Pedro, pois foi a partir das catequeses dele que Marcos confia, portanto, este relato às comunidades. E então nós temos um relato de um dos discípulos que estavam com Jesus, mesmo que fora escrito por João Marcos, que era discípulo de Pedro. E um detalhe importante nos é colocado dentro de todo esse contexto, a partir da condenação, o aspecto sobre a vida de Pedro. Pedro diz a Jesus que jamais vai abandoná-lo, mas vive um caminho junto a Jesus, no período da condenação, de estar longe, olhar Jesus de longe. E, por 3 vezes, nega Jesus, fazendo com que a sentença de morte de Jesus seja assinada. Poderíamos refletir sobre a nossa vida. São Pedro de Alcântara, dentro do Tratado da Oração, faz uma reflexão mais ou menos para este viés. Quando também nós nos envergonhamos ou negamos o Senhor, nós estamos decretando a sentença de morte dele. A palavra nos diz que Jesus já havia alertado Pedro e que por 3 vezes o galo ia cantar. O galo cantou, mas não foi capaz de despertar Pedro. No entanto, diante do 3º canto do galo, eis que, de repente, Jesus olha para Pedro, e ao olhar para Pedro, Pedro então sai dali e chora amargamente, pois reconheceu que traiu o Senhor. Peçamos ao Senhor a graça de jamais traí-lo e com amor servi-lo com todo o nosso coração. Que possamos então, diante deste mistério da paixão do Senhor, entrar com mais ânimo nesta Semana Santa que se inicia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.